Olá, meu nome é Júlia Abreu, eu sou psicóloga clínica e o vídeo de hoje é sobre traumas que foram gerados lá na sua infância. Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e envie esse vídeo para mais pessoas. Bora pro vídeo? Hoje a live é sobre traumas da infância, que são as nossas feridas emocionais, né? Quando a gente fala de feridas emocionais, a gente remete a esses traumas que aconteceram lá na nossa infância. E eu queria começar contando um episódio que aconteceu ontem, né? Comigo e com meu marido. A gente estava à noite na cama, eu estava vendo o Instagram, e aí eu passei por uma pessoa que estava recebendo uma terapia holística no Instagram ao vivo. E a primeira coisa que me veio à mente foi: uau, essa pessoa deve estar num sofrimento muito grande, né? Para estar nessa exposição ao vivo recebendo terapia, né? Que no caso não é uma psicoterapia, era uma terapia quântica. Enfim, eu não vou nem entrar nessas questões de éticas, mas foi o que mais me assustou quando eu vi. Realmente as pessoas estão muito feridas, né? E a necessidade dessa pessoa em se colocar nesse posicionamento. E na hora meu marido falou assim: nossa, eu não entendo isso. Porque era uma senhora mais velha já, devia ter por volta dos 60, 70 anos. E aí ele falou assim: nossa, eu não entendo isso. Ela nessa idade tá falando de coisas que aconteceram lá na infância. Aí eu pensei, olha só, né? Como que as pessoas enxergam, né? Que nós, profissionais da área da saúde, nós estamos acostumados a lidar com isso, né? A tratar essas feridas no consultório. E muitas pessoas não têm informação de que essas feridas que são constituídas lá na infância, esses traumas, eles são extremamente intensos e importantes para o dia de hoje. Quando não tratados, ele vai reverberar de uma maneira muito negativa. Então, o que são esses traumas de infância? O que são essas feridas emocionais? Elas são eventos que aconteceram na nossa infância, tá? E todos nós temos esses traumas. Todos nós passamos por esses momentos, por esses eventos ao longo da vida. Alguns mais traumáticos, outros nem tanto. Mas nós levamos essas impressões para a nossa vida adulta. Então são eventos que aconteceram lá atrás na nossa infância, que a gente sentiu de alguma forma emoções muito fortes, e essas emoções, enquanto criança, você não deu conta de elaborar essas emoções, porque você ainda não tem uma capacidade até mesmo cognitiva para elaborar isso sozinho, e isso gerou um trauma, gerou uma marca, né, na sua vida, gerou algo que te feriu e que você foi para a vida com isso. Então, por isso que é muito importante a gente, quando adulto, olhar para essas feridas, olhar para o que te aconteceu na sua infância, que de repente te fez mal. Que assim, esse é o primeiro passo para você conseguir elaborar tudo isso enquanto adulto. Então, essas emoções que foram acometidas lá na sua infância, é como se elas ficassem aprisionadas, sabe? Porque você, enquanto criança, você não dá conta de elaborar, e aí fica registrado e você fica naquele mundinho, né, da criança, apenas vivendo aquele trauma. Então, essas emoções ficam aprisionadas. E ao longo da vida, é como se você reafirmasse essas emoções com outros fatos que acontecem. Então você está sempre reafirmando aquilo que te aconteceu de maneira negativa e deixando isso mais forte dentro de você, entende? É onde a gente tem muitos gatilhos emocionais na vida adulta, tanto quanto relacionamento, é onde eu acredito que é o que mais as pessoas chegam no consultório para
para se queixar, né? Que é não conseguir estabelecer um relacionamento com seu marido, com a sua esposa, não conseguir se relacionar de repente no trabalho. É uma das partes que mais pega, é o relacionamento, quando essas feridas não são tratadas. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essas feridas. O abandono, por exemplo. De repente, se você foi uma criança que sofreu esse abandono, às vezes a gente acha que são só aqueles pais que, de repente, por algum motivo de droga ou questões assim, deixaram a criança no orfanato, mas não. O abandono, ele pode ser de várias formas. Pode ser aquela criança que de repente ficou na escola por um longo período e ela se sentiu abandonada. Porque o pai não estava presente, a mãe não estava presente. De repente, hoje na correria, né, que a gente vive, muitos pais precisam trabalhar e deixam seus filhos com babá ou com algum parente e de alguma forma esse filho registra, essa criança registra como ser abandonada. Então é importante entender o quão amplo é esse abandono. Não é só nos casos de pais que colocaram o filho para adoção, mas também no dia a dia, porque o pai e a mãe não estão presentes. O filho se sente que ela não fosse importante para aquela família. Então ela sente só uma solidão muito grande. E aí, como que isso vai para a vida adulta? Ela vai precisar elaborar essa solidão. Primeiro, a pessoa na vida adulta precisa entender que não significa que você não tenha pessoa física perto de você, isso não significa que você não é amada, que você não é cuidada ou que você não é valorizada. Então, entender tudo isso para quê? Para não gerar uma dependência emocional. Porque quando a gente vê pessoas, mulheres que são dependentes emocionalmente dos seus maridos, pode ser que ela tenha passado por essa desvalorização lá atrás. Ela se sentiu só, se sentiu abandonada, então ela tem essa necessidade de estar ali junto, quer a pessoa fisicamente com ela. Então, tomar esse cuidado. Então, aqui eu tô dando algumas dicas para que vocês possam começar a pensar em algumas possibilidades, tá? O que aconteceu na minha história, lá na minha infância? De repente, eu fui uma criança que eu me sentia abandonada, meus pais trabalhavam muito, eu ficava muito na casa de algum parente, de alguma babá. Como que era isso? Outro sinal também é a rejeição. Crianças que se sentiram de alguma forma rejeitadas. Elas vão para a vida não acreditando no seu próprio valor. Elas não dão conta nem de se amar, porque elas não acreditam que elas são valiosas, que elas têm valores e que elas têm uma dificuldade em se sentir parte de algo. Porque assim, a nossa família, os nossos pais, eles são a base. Eles são a importância maior para um filho. Pensa, quando o filho nasce, ele só tem os pais. Então, essa referência ela é muito importante. Então, esse tratamento dos pais para com os filhos é extremamente importante. E se de alguma forma essa criança se sentiu rejeitada, de repente a mãe queria uma menina e veio um menino, e aquilo ali inconscientemente ela passa para a criança. Existem várias formas de rejeição. De repente ela compara um irmão com outro e rejeita, né? Você se sentiu rejeitado nessa situação. Então, estar olhando para essas situações para que você possa entender, será que eu fui rejeitado? Em algum momento eu entendi que eu fui rejeitado lá na minha infância? E entender, enquanto adulto, que hoje você consegue modificar isso, né? Que você tem o seu valor sim, que você tem as suas habilidades, que você tem como desempenhar um papel na sua família,
que é possível fazer diferente, é totalmente possível. Entender também que seus pais fizeram o que deram conta. Muitas vezes a gente julga nossos pais quando a gente olha para essas feridas, sabe? Então, ter até esse amor, esse respeito nesse julgamento e não julgá-los dessa forma agressiva e apontando o dedo. Não, os pais, de repente é um pai de primeira viagem, ele tem a história dele, que aconteceu lá atrás com ele, com os pais dele, e às vezes não tratou, às vezes não olhou, não cuidou. Então, assim, quando a gente entende todo esse arranjo, as coisas ficam mais fáceis. E o que a gente tem que entender é que você tem que melhorar o seu agora. O que passou, passou, mas o que eu posso fazer de diferente? Sabendo dessas informações, o que eu posso fazer de diferente com a minha família, com os meus filhos, com a minha vida? Se colocar nesse posicionamento. Outro fato, outra ferida emocional, outro trauma de infância pode ser quando a criança se sente humilhada pelos pais. E como que é isso? É uma exposição negativa dos filhos, quando os pais expõem os filhos de uma maneira negativa, como por exemplo, quando a criança faz xixi na cama e aí o pai comenta com o outro ou comenta com uma pessoa, aquilo vem, a criança pode registrar como uma humilhação, uma forma de ter sido humilhado quando faz cocô ou faz xixi na roupa, ou algo do tipo, né? Então, tomar muito cuidado com isso, pais, porque às vezes é tão natural, né? Nossa, ele fez xixi. Ter um cuidado que o filho pode se sentir humilhado, ele pode se sentir menosprezado. E isso mexe com a autoestima da criança, que está sendo construída ali. Então, assim, tomar cuidado também com palavras que ferem. Você foi uma criança que foi ferida, né? Humilhada no sentido de palavras. Seu pai ou sua mãe falou: ai, essa criança é burra, essa criança não é capaz, ele é fraco. Então, assim, são palavras que na hora da raiva, de repente seu pai ou sua mãe falou isso pra você e você registrou isso como uma humilhação, isso mexe na sua autoestima. Então, perceber tudo isso e entender que você, enquanto adulto, pode fazer diferente. E o adulto, quando ele chega com essas feridas emocionais, ele pode ser uma pessoa que é pouco assertiva. É aquela pessoa que faz tudo pro outro porque ele tem tanto medo de ser humilhado novamente, de ser maltratado, que ele faz sem precedentes. Ele não quer saber dele, ele não quer falar não, ele não quer ir pro combate, pro conflito ou algo do tipo. Ou senão, ele pode ser uma pessoa que fere para não ser ferido, porque ele foi tão ferido lá na infância e agora ele vem com essa carga de violência, de não vou deixar nada disso acontecer comigo, porque agora eu sou adulto e eu vou ferir pessoas. Então, quando você fere, você é ferido. Também tem essa possibilidade. Tem também a ferida ligada à injustiça. De repente, quando você era criança, você se sentiu injustiçada. Como que acontece isso? Pais que foram autoritários demais, que você foi uma criança que foi muito criticada, foi comparada mais uma vez, né? A comparação é algo que destrói muito as crianças na infância, porque de repente você sente que o seu irmão, a sua irmã, ou por ser mais velho, ou por ser mais novo, você sente essa diferença de tratamento, então tá sempre comparando. Ah, não, deixa porque ele é mais novo. Você não entende. Então, às vezes, você estava fazendo algo que era correto e aí você se sente injustiçado. E aí você cresce com esse senso de injustiça. Então, você vira um adulto muito perfeccionista e quer ter tudo no controle, porque você não pode errar, né? É como se você tivesse a necessidade de controlar para minimizar o erro, tanto seu quanto do outro. E aí você também passa a ser autoritário, passa a ser
extremamente perfeccionista, tem que ser do seu jeito, inflexível, com esse sentimento de incapacidade, de impotência, porque quando você é injustiçado, você se sente impotente. Então, essa necessidade de controle, ele vem junto com esse sentimento de impotência. Então, quando eu controlo, quando eu tenho tudo ao meu redor, nas minhas rédeas, eu consigo ter uma vida mais ajustada. Mas isso são apenas pensamentos e crenças negativas que você desenvolveu e que você age hoje dessa forma. Também outra ferida é a traição ou a falta de confiança. Quando um pai faz uma promessa para o filho e não cumpre, o filho, de certa forma, ele se sente traído e isso mexe na confiança dele. Então é como se a palavra do pai perdesse valor. Só que como ele ainda é uma criança, ele não consegue elaborar isso. Então ele generaliza. Então ele vai para o mundo como? Pensando que nenhuma pessoa é confiável, que não vale a pena confiar na palavra do outro. Porque você aprendeu lá na sua infância que o seu pai ou a sua mãe não tem palavra. Olha o tanto que isso é grave. Né? São coisas que às vezes a gente faz sem nem ver, né? Ai, vou te levar para ir no pula-pula tal dia. E aí chega no dia o filho ansioso, querendo ir para aquele pula-pula, e o pai fala, não vai dar pra gente ir. A criança não consegue elaborar aquela emoção e começa a juntar aquilo ali, aquela crença negativa de que não devo confiar, a palavra não tem valor, e isso reflete muito nos relacionamentos, né? Que são mulheres que de repente não conseguem confiar nos seus parceiros, e aí entra ciúme e tantas outras coisas que a gente vê num relacionamento afetivo por falta dessa falta de confiança. E aí são pessoas inseguras, também tem um medo muito grande de se expor e expor sua opinião, porque elas não se sentem seguras, elas não sentem a segurança no outro, né? Então elas estão sempre se anulando para tentar não entrar nesse mesmo âmbito. Então, de repente, outra ferida, se foi um lar violento, né? Você vivenciou num lar que foi violento, com agressões físicas, agressões verbais, enfim, você sofreu algum tipo de violência emocional ou até mesmo sexual, é algo extremamente doloroso, é uma ferida muito, muito profunda. Normalmente essas feridas ligadas à violência, especialmente do abuso sexual, são feridas extremamente profundas, porque mexem muito na sua identidade, né? Você tem um medo em excesso porque você se sentiu insegura, porque aquele ambiente te deixou com medo, te deixou sem essa segurança. Era um ambiente, era para ser um ambiente saudável e era para ser um ambiente de confiança, isso deixou de ser, foi quebrado. Então você entende que o mundo ele é violento, que as pessoas são violentas, e isso gera sempre em torno do medo, e do medo de você ser você mesma, né? Porque é como se você não pudesse se expressar, não pudesse expressar suas emoções. Normalmente um lar violento, ele vem carregado de muito medo. Então, assim, esses foram algumas feridas que eu quis trazer para vocês. E eu queria enfatizar que a primeira parte para você ser curada dessas feridas emocionais, desses traumas de infância, é reconhecê-los. Por isso que eu quis trazer um pouco de cada e trazer alguns exemplos, porque eu acho que quando a gente fala em exemplos, a pessoa consegue ilustrar e consegue ir um pouco mais longe. É claro que com cada pessoa aconteceu de uma forma, você elaborou de uma maneira diferente, porque todos nós temos a nossa personalidade, né? Nós temos
as nossas vontades, as nossas habilidades, os nossos defeitos. Então o indivíduo, ele é um ser individual, então cada um interpretou de uma maneira. De repente, uma pessoa que se sentiu rejeitada interpretou de uma maneira melhor lá atrás, e aquela ferida, ela praticamente não existe, às vezes ela não repercute na sua vida, mas uma outra ferida pode repercutir. Então, assim, o primeiro fato é prestar atenção e identificar, porque quando você identifica qual ferida que dói, qual ferida que atrapalha a sua vida diária, pode ser no seu relacionamento com seu marido, pode ser na sua profissão, pode ser nos seus estudos, pode ser no simples fato de fazer uma atividade física, de se cuidar, enfim, de ter autoestima, né? Que a autoestima, ela tá ligada na maioria dessas feridas, porque quando a gente é ferido emocionalmente lá atrás, a maioria delas influenciam nesse pilar que é a autoestima. Então, assim, primeiro você identificar o que são essas feridas, quais são, para que você depois possa elaborá-las. Então, se você é uma pessoa que deseja fazer uma psicoterapia, uma ótima dica, tá? Procure um profissional, um psicoterapeuta de confiança aí perto de você, para que você seja atendido, para que você receba esse atendimento, porque nós estamos aqui para ser libertos dessas emoções, libertos dessas tantas feridas que nos amarram, sabe? Como eu citei no começo do vídeo, né? Uma senhora entre 60 e 70 anos, foi aquele ponto que ela decidiu se livrar dessas feridas e ser curada, né? Devido ao tamanho desespero, e não deixe chegar nesse ponto, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas chegam no consultório com essas feridas extremamente inflamadas, com esses traumas que já acarretaram um casamento, já a parte profissional da pessoa não vai bem, então assim, vai afetando várias áreas da vida da pessoa. Então assim, não espere chegar nesse ponto, procure um tratamento para que você possa identificar e entender mais sobre essas feridas e ser transformada por elas. Eu acredito que tudo isso é bagagem para a nossa vida. Eu acredito que tudo isso vem de alguma forma para nos fortalecer, para a gente ser melhor. Então, ter esse cuidado, né, em até no julgamento com seus pais, como eu falei anteriormente, seus pais fizeram o que deram conta, de repente não foram pessoas que tiveram a oportunidade de receber um tratamento adequado como você tem hoje, não tinham informação, porque antigamente, né, a saúde mental, ela não existia, né? Hoje a gente fala que a gente tem alguns tabus que a gente vem vencendo, mas antigamente praticamente não existia, não se falava em psicoterapia, em psicólogo, e graças à ciência a gente tem mudado isso cada dia mais, e vocês têm tido acesso a informações e a possibilidade de mudança. Então aproveitem essas oportunidades, e eu quero ser uma ferramenta para vocês. Eu tenho movimentado o Instagram nesse sentido, para que eu possa realmente ajudar e ser útil para vocês nessa etapa de desenvolvimento pessoal, e principalmente em ter relacionamentos afetivos saudáveis, que é totalmente possível. As mulheres me procuram bastante em relação a relacionamentos saudáveis, então por isso que eu tenho batido nessa tecla aí de que é possível sim você ter uma pessoa legal, uma pessoa bacana ao seu lado, e que você consegue aí superar os seus traumas, você superar tudo isso que você viveu lá atrás, e ter uma vida mais saudável, uma vida funcional, tá bom? Bom, eu acho que é isso a nossa live de hoje. Eu queria pedir para que vocês sempre mandem temas, sugestões, para que eu possa fazer um conteúdo realmente que faça diferença para vocês, que eu possa ser útil para vocês, combinado?
eu te convido a visitar a minha página no Instagram, que é Júlia Abreu Psicóloga. Lá eu posto conteúdos diários sobre saúde mental. Deixe também sugestões para novos vídeos aqui nos comentários. Muito obrigada!